Olá, nessa aula de hoje, o título dela é um pouco longo, Ideais lineares homogêneos e coeficientes constantes, é uma continuação da aula passada, tá? Nós vamos analisar possíveis soluções e ver mais alguns exemplos, tá? Mais especificamente, vamos estender então o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior, que foi a aula 6, vamos analisar as características das possíveis soluções de ideais lineares homogêneas a coeficientes constantes, dada a natureza das raízes do polinômio característico. E também vamos ver um exemplo envolvendo EDOs a coeficientes constantes, mas com coeficientes algébricos, ao invés de valores numéricos. Tá? Nesses casos, por exemplo, vamos analisar como analisar, tá? Ver como a gente vai saber se a raiz vai ser real, complexa, simples ou múltipla. E se temos, né, uma ou mais constantes na EDO que podem assumir diferentes valores. Então, só vamos recapitular rápido o que vimos na aula 6, tá? Para maiores detalhes, tipo a demonstração do método, exemplos, assistam de novo a aula anterior, né, quem tiver dúvida, mas resumindo de uma forma muito breve, vimos que é possível formular a base de soluções de uma EDO a coeficientes constantes homogênea, tomando a exponencial das raízes de um polinômio que a gente chamou de polinômio característico, tem uma estrutura similar à EDO, e vimos também que dependendo da natureza dessas raízes, nós temos diferentes tipos de funções matemáticas aqui na base de soluções. Tá? Por exemplo, quando tínhamos raízes reais exponenciais, múltiplas reais exponenciais multiplicados por x, raízes complexas são produtos exponenciais com trigonométricos, tá? E essa aqui é uma combinação das anteriores. Então, vamos ver o que isso implica, então, quanto ao comportamento da solução, tá? Seja no problema de valor de contorno ou problema de valor inicial. Tá? Aqui temos alguns exemplos do primeiro caso, que é o mais simples, onde as raízes do polinômio característico são reais e são distintas. Tá? Nesse caso, as soluções da base, tá, como vocês devem lembrar, são exponenciais as raízes multiplicado por x. Tá? Vou mostrar três possíveis situações, uma que as duas raízes são positivas, uma positiva e uma negativa, e duas negativas. Então, eu mostro aqui, para começar, né, gráficos dessa primeira situação, tá, dessa solução aqui. Eu mostro várias curvas, elas são obtidas a partir de diferentes combinações de condição inicial. Tá? Então, a curva vermelha começa em vermelho, a curva azul em azul. Note que, por exemplo, eu mantenho o mesmo valor da variável inicial e vario a condição inicial, a segunda condição, né, de taxa de variação na origem. Isso vai jogar curvas para cima ou curvas para baixo, ou a partir de diferentes valores também, positivos e negativos, para a gente poder explorar o comportamento de uma forma mais global, mais genérica. Então, no caso de duas raízes positivas, nós temos exponenciais com argumento positivo, que crescem monotonicamente e tendem ao infinito quando x aumenta, né? Ou para menos infinito, dependendo dessas constantes arbitrárias, ou seja, ela vai ir ao mais ou menos infinito, dependendo do sinal dessas constantes arbitrárias, que por suas vezes vão depender aqui das condições iniciais. Tá? Um comportamento bem explícito aqui. Já nessa segunda situação, as duas raízes são negativas. Então, nós temos exponenciais com argumento negativo, que fazem com que a solução decaia e tenda a zero à medida que x aumenta. Tá? Um comportamento bem diferente do anterior. Tá? Ocorrendo, então, quando temos duas raízes negativas, portanto, duas exponenciais negativas. Já na terceira aqui, nós temos duas raízes com sinal diferente, que seria 2 mais 2 e menos 3. Então, sendo assim, como um dos termos vai a zero, que seria esse aqui, e o outro vai a infinito, quando x aumenta, tá? A solução vai ficar parecida com a do primeiro caso, ela vai também tender ao infinito, mais ou menos infinito, tá? Dependendo da condição inicial, porém de uma forma um pouco mais lenta nos instantes iniciais devido a esse termo aqui. Aqui nós temos a situação onde nós tínhamos duas raízes reais distintas, tá? Mas que eram iguais em módulo. Então, por exemplo, aqui 2 e menos 2. E como vocês devem lembrar, nós podemos escrever a solução nessa forma alternativa, né? Na forma de funções hiperbólicas. As soluções, em termos do comportamento delas, vão exibir as mesmas características da terceira situação mostrada no slide anterior, nada diferente, ou seja, um coeficiente positivo e um negativo, né? Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Tá? E só aproveito aqui para mostrar também, para quem não lembra, os gráficos da função seno hiperbólico, aqui em preto e cosseno hiperbólico, tá? Que naturalmente vão herdar as características das funções exponenciais,
As soluções desse tipo vão aparecer naturalmente, como vocês vão ver ali nos problemas da lista, em problemas de valor de contorno, tá? Mas claro, daí com domínio limitado, geralmente entre 0 e 1, ou 0 igual a um complemento característico dos sistemas. Os perfis apresentarão essas formas, tá? Mais como vai aparecer o cosseno hiperbólico, que tem a derivada zero na origem, né? Lembrando das aulas anteriores, que em muitos problemas nós temos condições de simetria, ou impermeabilidade e isolamento. Então, naturalmente, cosseno vai ser uma solução que satisfaz esse tipo de condição. Tá? Aqui nós temos a situação de raízes reais múltiplas, que lembrando, quando isso ocorre, a segunda solução, tá? A segunda solução da base é a primeira multiplicada por x, tá? Resultante lá daquela técnica de redução de ordem. Portanto, as soluções vão ter as mesmas características dos casos anteriores. Vai depender somente, né, se essas raízes são positivas, como nesse caso, ou seja, temos as exponenciais positivas, ou se vão ser negativas. Tá? Então, nós vamos ter também aqui o decaimento exponencial típico. Então, o comportamento delas, assim, de forma global, bem parecido, tá? Para não dizer análogo às anteriores. Já aqui nós temos três situações onde as raízes são complexas. Tá? Bem diferente dos casos anteriores. Vamos ver o que tem de diferente, então. Lembre que nesse caso, quando a gente tem uma raiz complexa, a parte real vai para uma função exponencial, e a parte complexa, tá, em módulo, vai como argumento do seno e cosseno, tá? Sendo que essas, então, as trigonométricas vão ser multiplicadas por essa exponencial. Tá? Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma situação onde a parte real é nula, tá? Portanto, não temos o termo exponencial, e nas soluções, então, temos só as funções seno e cosseno, portanto, graficamente aqui, oscilações de amplitude e frequência constante, sendo a amplitude definida essencialmente pela condição inicial. Tá? Em sistemas físicos, inclusive, essa função, essa solução é típica do que a gente chama de um oscilador harmônico, vai oscilar sempre com a mesma frequência e mesma amplitude. Já no segundo caso, tá, vocês notem que nós temos agora nós temos uma parte real na raiz, ela é positiva, então nós temos uma exponencial de argumento positivo multiplicado pelas trigonométricas. Então o que vai acontecer com a solução nesses casos? Nós temos oscilações, como aqui no lado, por quê? Porque nós temos os mesmos termos seno e cosseno na função, né, que confere esse caráter oscilatório, mas a amplitude dessas oscilações tende a aumentar com x devido a esse termo exponencial aqui, ó, que está multiplicando. Ou seja, a amplitude das oscilações vai sendo amplificada à medida que x aumenta, devido à presença desse termo. E essa última, então? O que esperar? Então, nós temos agora a parte real da raiz do polinômio característico como negativa, portanto, temos exponencial negativa, multiplicando as trigonométricas. Por analogia, o que vai ocorrer, então? Tá? Então, nós temos a mesma parte de seno e cosseno, porém multiplicada pela exponencial negativa. É isso aí. A solução vai oscilar da mesma forma, tá? Com a mesma frequência, mas a amplitude tende a diminuir com x, tá? Por causa desse termo exponencial, tendendo a zero no infinito. Ou seja, em outras palavras, as oscilações vão sendo amortecidas, que é o termo que a gente usa, comparado ao caso anterior. Para ficar mais claro que essa relação dessas funções com as trigonométricas, faço o gráfico de dois exemplos do slide anterior de forma isolada, onde fica então mais evidente a relação da amplitude dessas oscilações que a gente tem com o termo exponencial. Então aqui, por exemplo, eu faço o gráfico, tá, de uma das soluções com esse termo exponencial que multiplica sozinho. É onde fica evidente, ó, que a amplitude da oscilação está sendo controlada por esse termo exponencial, tá, que cresce aqui nesse caso. Nesse outro caso ele decresce, tá, mas observamos a mesma coisa, a nossa oscilação, a amplitude está delimitada por esse termo exponencial, 1/3 de n menos x, que está multiplicando a função seno. Tá? Então, por isso que a gente tem essa característica aí de oscilação amplificada ou amortecida. Bem, espero que com esses exemplos gráficos que eu dei, tá, você sabe o que esperar em relação à natureza, as características das soluções encontradas, e em particular quando elas estiverem contextualizadas, tá, em um problema de valor inicial, ou seja, um sistema dinâmico, ou mesmo no problema de valor de contorno, quando ela vai estar limitada dentro de domínio finito. Mas fica uma questão. Ok, todos esses exemplos da aula anterior, nós temos coeficientes numéricos, era evidente, né? Descobrir se a raiz era real, complexa, etc. Mas e nesse caso aqui, ó, quando nós temos um coeficiente, ó, que é algébrico, com parâmetro alfa, tá? Como saber se a raiz vai ser real
ou complexa, se ela vai ser simples ou vai ser múltipla, tá? Então, se a gente pegar esse polinômio, onde alfa é uma constante, que pode assumir qualquer valor, ó, o polinômio característico correspondente seria esse aqui, tá? Analogamente com o que a gente aprendeu na aula anterior. E ao se calcular as raízes desse polinômio, nós chegamos nesses valores aqui. É menos alfa mais raiz quadrada de alfa quadrado menos 4 dividido por 2, ou o mesmo menos essa raiz quadrada diferente de 2. Tá? Então, em princípio, tranquilo. Para obter a base de soluções, basta tomar a exponencial de cada raiz, tá, multiplicado por x, e ter essa expressão, então, para a solução geral. Tá? Mas será que é só isso? Tá? Em princípio, estamos fazendo de acordo com o que a gente aprendeu. Mas, porém, eu não disse, eu só disse que a alfa era uma constante, eu não disse se ela é positiva, se ela é negativa, ou que valores particulares ela pode assumir, 0, 2, 100, menos 1000, sei lá, qualquer valor. Então, vamos ver o que aconteceria com essa solução em diferentes condições. Na verdade, o termo a ser analisado, o termo crítico, vai ser esse aqui, ó. Já vamos ver o porquê. Então, por exemplo, o que acontece se alfa ao quadrado menos 4 é igual a zero? Ou seja, quando alfa for igual a mais ou menos 2. Tá? Vocês notam que nesse caso, nós teríamos duas raízes reais. Tá? Ou seja, isso aqui seria zero, uma raiz seria menos alfa sobre 2 e outra raiz também seria menos alfa sobre 2. Tá? Então, é a mesma coisa se a gente cortar aqui. Portanto, a solução proposta aqui não é correta se alfa ao quadrado menos 4 for igual a zero. Então, ela não é tão genérica sem essa solução. Tá? O que acontece se é positivo? Ou seja, se alfa ao quadrado menos 4, esse termo dentro da raiz, for positivo. Nesse caso, a raiz de um número positivo, tá, vai ser um número real, e, portanto, nós vamos ter efetivamente aqui, né, duas raízes reais distintas. Distintas por quê? Uma soma e uma subtrai esse valor. Então, vão ser dois valores diferentes. Tá? Nesse caso, a solução proposta está correta. Tá? Ou seja, essa solução é válida se alfa ao quadrado menos 4 for maior que zero. Por fim, o que ocorre quando alfa ao quadrado menos 4 for negativo? Qual é o problema? O problema é o seguinte, a raiz desse termo aqui, ó, então seria complexo, a raiz de um número negativo é um número complexo. Tá? Em princípio, nada demais, mas aqui na solução a gente teria uma exponencial de um número complexo. E como já discutimos, isso não é muito conveniente. Tá? É mais prático reescrever a solução em termos de funções trigonométricas. Então, em princípio, não estaria assim de todo errado, mas gera uma solução inconveniente. Vamos ver então como definir os valores de alfa tal que se recaia em um ou outro caso, ou seja, saber quais as faixas de validade de alfa para cada uma dessas situações, e para cada uma dessas, então, como a gente expressa a solução corretamente. Na verdade, essa já está resolvida, vamos ver essas outras duas aqui. Então, vamos analisar caso a caso. Então, vamos pegar o caso mais simples primeiro, que é alfa ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, nesse caso, é fácil de resolver, alfa ao quadrado igual a 4, ou seja, isso equivale a dizer, então, que alfa pode ser igual a 2 ou igual a menos 2. Sendo assim, se alfa assumir um desses valores, nós temos duas raízes iguais, tá? De acordo com aquela expressão do slide anterior. Já para o segundo caso agora, quando alfa ao quadrado menos 4 for positivo, tá? Quando que isso ocorre? Ocorre quando alfa ao quadrado for maior que menos 4, tá? O que nos diz, então, que o módulo de alfa tem que ser maior que 2. Ou seja, para que isso seja verdade, alfa tem que ser ou maior que 2 ou menor que menos 2, para que o módulo dele seja superior a 2. Então, as raízes são mostradas dessa forma, ou seja, toda vez que nós tivermos um alfa que satisfaça as condições, ele seja em módulo maior que 2, tá? Nós temos duas raízes reais distintas, tá? Uma vai somar, uma vai subtrair esse termo aqui, que vai ser um número real, tá? E recaímos no caso original. Mas já na terceira situação, ó, quando a gente diz que é negativo, isso equivale a alfa ao quadrado ser menor que 4, ou seja, isso é válido se o módulo de alfa é menor que 2, tá? Em outras palavras, o alfa tem que estar nesse intervalo. Então, em um módulo, ele tem que ser menor que 2, então ele tem que ser superior a menos 2, tá? mas ele tem que ser menor que 2. Tá? Então, nesse caso, esse termo aqui dentro, ó, se isso acontecer, fica negativo, tá? E a raiz desse termo aqui vai ser um número complexo. Vamos ver daqui a pouco, ó, que é importante, como a gente vai expressar essa raiz aqui explicitamente como
um número complexo. Tá? Para quem ficou um pouco confuso em como eu cheguei nesses intervalos, quem não lembra muito de desigualdades quadráticas, tá? Eu vou fazer a mesma análise de uma outra forma, forma gráfica, talvez vocês lembrem, que seria, na verdade, mais genérica de usar em desigualdades quadráticas e mesmo a outras funções não lineares, não necessariamente polinomiais, tá? Porque a gente possa identificar melhor os intervalos aqui nesses dois casos. Então, nessa outra forma que eu vou mostrar, tá? Que eu acho mais prático para usar para definir os limites do parâmetro algébrico, para definir, satisfazer determinada condição, tá? E para aplicar polinômios que não sejam tão explícitos assim em termos de raízes, tá? Então, primeiro, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai fazer um gráfico da função quadrática, tá? Não precisa ser exato, pode ser um esboço, vou fazer aqui um esboço aproximado, tá? Desde que as características principais estejam contempladas. Então, como é que a gente faz esse esboço? Primeiro, a gente tem que conhecer as raízes, que eu vou mostrar de forma genérica, mas nesse exemplo seria menos 2 e 2, marcamos ela no eixo. E como temos uma parábola, tá? Todo mundo conhece o formato dela, sabemos que ela só vai passar por esses dois pontos no eixo x, então falta saber a concavidade. Lembrando, se o termo quadrático for positivo, ela vai ter essa forma aqui, ó, voltada para cima, tá? Portanto, a função vai ser negativa, ou seja, vai ser menor que zero naquela análise que a gente fez nesse intervalo aqui entre as duas raízes, e vai ser positiva aqui do lado de fora. Tá? Então, generalizando, se o quadrático for negativo, nós teremos essa outra forma aqui, ou seja, passa pelas raízes, mas ela é invertida, né? Então, ela seria positiva nessa região entre as duas raízes e seria negativa a forma. Estamos falando o que é positivo e negativo? A função. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo a função é negativa. Então, vamos fazer aquela análise usando esse gráfico, só claro, vamos usar agora, como a gente está com o computador aqui, fazer o gráfico bonitinho dela, mas poderíamos esboçar a mão, não tem problema. Tá? Então, note que nós temos uma parábola que passa por menos 2 e 2, tá? Com a concavidade voltada para cima. Isso já é o suficiente. Então, primeiro, nós definimos os valores onde essa função alfa ao quadrado menos 4, ou seja, por quê? Porque é aquele termo que está dentro da raiz, né? É ele que a gente está analisando, quando ele seja igual a zero. Obviamente, isso só vai ser verdade ali nas raízes da função, menos 2 e 2. Note, né, que essas raízes vão delimitar, então, ó, as regiões do domínio onde a função é negativa ou positiva. Tá? Então, na parte inferior, ó, ou seja, quando alfa ao quadrado for menor que zero, ó, tá? Nós temos essa parte da curva aqui, ok? Portanto, a função ela vai ser negativa, ou seja, vai ser menor que zero no intervalo de menos 2 a 2, que são as raízes. Tá? Na parte superior, ó, é onde nós temos, ó, na parte de cima, onde alfa ao quadrado menos 4 é positivo. Tá? Portanto, nós temos aqui, né, as partes da curva onde a função é maior que zero, está acima, né, do eixo x. Tá? Portanto, as partes do domínio onde isso ocorre é para valores de alfa maior que 2 e valores de alfa menor que menos 2. Tá? Novamente, a mesma conclusão que a gente tirou anteriormente, mas agora talvez de uma maneira mais clara. Então, usando essa forma gráfica, a gente consegue delimitar bem, ó, a região onde a função é negativa, onde ela é positiva e onde ela é exatamente zero. Tá, beleza, agora é só estabelecer a relação entre o valor do alfa ao quadrado menos 4 e a natureza das soluções, que vai tomar a raiz, né, desse termo, tá? Como a gente fez lá anteriormente. Esse procedimento que eu mostrei aqui era só para te ajudar melhor, ajudar vocês melhor a identificar os intervalos onde isso ocorre. Então, resumindo, quando nós temos os valores de alfa de 2 e menos 2, tá? Ou seja, quando alfa ao quadrado menos 4 é igual a zero, as raízes são iguais, tá? Mas especificamente, ó, elas são raízes iguais, especificamente igual a menos alfa sobre 2, porque esse termo é zero, então nós temos duas raízes iguais, tá? E, portanto, a solução vai ficar nessa forma. Lembrando que quando nós temos raízes iguais, a segunda solução, a primeira vai ser naturalmente exponencial da raiz vezes x, a segunda solução vai ser a primeira multiplicada por x. Então, isso a gente viu na aula passada, quando nós temos raízes reais iguais. Então, se alfa for igual a 2 ou menos 2, essa é a solução correta a ser usada. Tá? Já, se alfa ao quadrado alfa ao quadrado menos 4 for menor que zero, tá? Ou seja, isso ocorre, a gente viu, quando alfa é maior que 2 ou menor que menos 2, ou seja, maior que 2 em módulo. Então, nesse caso, nós vamos ter duas raízes distintas. Ó, então, isso aqui, ó, vai ser um número positivo,
raiz de um número positivo vai ser um número real, então vai somar um, vai subtrair, nós vamos ter duas raízes, e está aqui a solução geral, vai ficar naquela forma original. Essa aqui não tem problema. Tá? Nós vamos ter duas exponenciais. Se vai ser positivo ou negativo aqui, vai depender basicamente do valor de alfa. O valor de alfa positivo vai dar uma exponencial negativa. Tá? Claro, na verdade que não só a gente tem que levar em conta toda a operação, a gente teria que fazer todo o cálculo e ver se no final nós temos um número negativo ou positivo. E a solução então vai ficar parecida com aqueles casos que a gente analisou lá anteriormente. Já no intervalo onde o argumento da raiz fica negativo, ou seja, naquele intervalo onde alfa está entre 2 e menos 2, ou seja, em módulo ele é menor que 2, tá? As raízes lambda aqui vão ser complexas. Tá? Por quê? Porque se isso aqui é um número negativo, raiz de um número negativo vai ser um número complexo. Tá? Então, a forma correta de expressar essas raízes complexas, tá? Uma forma correta não, uma forma alternativa seria essa aqui, tá? Com o i aqui explícito. Tá? Note que, nesse caso, o argumento interno aqui, a raiz quadrada, fica positivo, né? Então, por que nós mudamos o sinal? A 4 menos alfa ao quadrado. Tá? Então, se alfa em módulo é menor que 2, isso agora vai ser sempre positivo. Então, isso aqui vai ser um número real, vezes i. Tá? E, nesse caso, é essa forma que a gente precisa, lembrando que essa parte real vai parar na exponencial. Essa parte aqui, ó, vai parar, a parte complexa, né? Tirando o i aqui, vai parar dentro do seno e cosseno. Tá? Nós precisamos fazer essa transformação aqui, ó, para tomar o argumento correto para se colocar nas trigonométricas. Tá? Quem não entendeu aqui, ó, não lembra disso aqui, ó, vou mostrar um exemplozinho aqui, ó. Vamos pegar, ó, raiz de menos 9, essa aí vocês saberiam calcular. Então, raiz de menos 9, vocês sabem que é 3i. Tá? Como é que a gente pode chegar nesse resultado? Tá? Basta lembrar que nós podemos multiplicar a raiz de 9, talvez a raiz de menos 1. Então, juntamos aqui, né? Então, isso aqui está correto. Então, portanto, a raiz de 9 é 3 e a raiz de menos 1 é i. Então, temos como 3i a raiz de menos 9. Então, para a gente trabalhar contra o termo, é só usar o mesmo raciocínio. Nós temos a raiz quadrada de alfa ao quadrado menos 4. Esse aqui vai ser um número negativo. Tá? Esse aqui vai ser um número negativo. Então, ó, o que a gente fez aqui? Ó? A gente fez a mesma raiz do argumento, só que positivo, vezes a raiz de menos 1. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ó. A gente inverte o sinal, ó, troca o sinal. Tá? E essa igualdade aqui é satisfeita, porque se eu tomo a raiz de tudo, fica menos 1 vezes 4 menos alfa ao quadrado, que me dá alfa ao quadrado menos 4. E aí nós temos, então, ó, a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, esses dois aqui são equivalentes, tá? Desde que alfa satisfaça esse requerimento. Tá? Então, a gente precisa desse termo explícito com i para jogar aqui dentro das trigonométricas. Okay? Então, essa seria a solução apropriada se a gente tivesse valores de alfa nessa faixa aqui. Tá? Agora, aqui, note que se o alfa for positivo, nós vamos ter exponencial negativa, aquele decaimento, né, das oscilações. E se alfa for negativo, tá, nós vamos ter exponencial positivo, vamos ter amplificação das oscilações. Então, aqui até mostra alguns exemplos, né, de gráficos gerados com valores de alfa, que é, por exemplo, para comparar lá com aqueles nossos primeiros gráficos. Se eu pego o alfa exatamente igual a 2, tem essa função de decaimento, lembrando, é exponencial de menos alfa 2 sobre x mais x vezes exponencial de menos alfa sobre 2x. Como alfa é positivo, então temos exponencial negativo, decaimento. E se pegarmos o mesmo valor, tá, nós também vamos ter aquela solução multiplicada por x, mais a exponencial vai ser positivo. Então, esses seriam os casos onde a gente tinha raízes múltiplas, tá, só que uma vai ser uma exponencial decrescente, aqui, né, quociente negativo, e uma com quociente positivo. Tá? Então, usei a mesma condição inicial, o valor da função é 1 na origem, a derivada é 0, só para exemplificar. O que acontece se a gente pega, então, nesse intervalo aqui? Ó? Então, note que nesse intervalo, tá, a gente viu que as funções eram trigonométricas, nós tínhamos raízes complexas, lá no polinômio característico. Então, se alfa é 1, então o termo exponencial exponencial é menos alfa sobre 2 vezes x, então exponencial negativo. Então, essa solução, essa raiz complexa vai levar a uma solução oscilatória, só que daí com decaimento da amplitude. E se o alfa estiver aqui nessa faixa, a solução também vai ser oscilatória, mas ela vai ter amplitude crescendo à medida que x aumenta. Então, o que tem em comum nessa região aqui é que as soluções são sempre oscilatórias. Só que desse lado aqui, ó,
elas são amortecidas e daqui para cá elas são amplificadas. Dessa parte de cima, tá, nós temos raízes reais distintas. Tá? Então, aquele primeiro caso mais simples, então, se alfa for maior que 2, nós vamos ter um decaimento exponencial, porque nós vamos ter exponencial de menos alfa sobre 2x, né, na base. E se alfa for menos 4, aí exponencial de um número positivo, né, menos com menos mais, vai ser uma função que vai a mais infinito ou menos infinito, naturalmente, dependendo aí das condições de contorno. Então, isso para mostrar que dependendo do valor que alfa pode assumir, ó, ou seja, nessa faixa vocês vão ter um tipo de solução, e nessa outra faixa que eles vão ter um tipo de solução bem diferente. Então, quando esse alfa não é especificado, você tem que testar todas as possíveis soluções, tá? A não ser que seja dito, resolva para alfa em tal intervalo. Aí vocês conseguem identificar claramente. Se é deixado de forma aberta, é importante analisar todas as possibilidades que vocês têm para esse parâmetro. Então, com isso a gente encerra essa aula. Nós vimos primeiro lá no começo a análise de possíveis soluções de EDOs lineares, homogêneas a coeficientes constantes. Tá? Algumas são exponenciais, outras são trigonométricas, com comportamentos bem distintos. Né? E também analisamos um problema quando a gente tinha um coeficiente algébrico, tá? Onde a gente tinha que primeiro descobrir se a raiz era real, complexa, simples ou múltipla, para depois expressar corretamente a solução. Então era isso, obrigado pela atenção, bons estudos a todos.